A paz do Senhor, povo de Deus. Deus, Ele estava me inquietando para trazer esta palavra para vocês. A palavra do Senhor nos diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E hoje nós vemos que com o aumento da apostasia, ou seja, da falta de fé, muitas pessoas têm se afastado da igreja, muitas pessoas têm deixado de cultuar a Deus, que é uma ordenança do Senhor, que é congregar, estar ali cultuando ao Senhor junto como igreja, fazendo parte do corpo de Cristo, compartilhando a mesma fé. Pessoas que estão compartilhando a mesma fé, estão sendo fortificados, estão sendo curados, sarados, estão sendo ali abençoados, recebendo sua vida eterna, porque estão ali cultuando, obedecendo a palavra do Senhor e se firmando na palavra de Deus. E nós vemos que muitas pessoas têm se afastado da igreja por estar com mais amizades, por estar nas más conversações, conversas ruins. Vemos que hoje muitas pessoas que estavam frequentando a igreja deixaram de cultuar a Deus por simplesmente estar dando ouvido a esses amigos faraó, a esses amigos que estão no Egito, a esses amigos que têm se levantado contra pastores, a esses amigos que têm se levantado, difamado os pastores, caluniando os pastores, olhando a vida dos pastores, olhando os bens dos pastores e dizendo que os pastores só querem saber de dinheiro, quando na verdade a igreja, Deus fez desta forma. O pastor, ele vem com o espiritual, porque são pastores, homens de Deus, que traz a palavra, pastores que oram, pastores que estão ali orando pela vida das pessoas, ensinando o caminho da salvação, se dedicando à obra de Deus. Então a palavra do Senhor que fez assim, o pastor trazendo o espiritual, porque o obreiro é digno do seu salário. E os mantimentos da igreja, manter a igreja, é através das ofertas e dízimos. E como se mantém a igreja? Nós sabemos que a igreja, muitas pessoas precisam pagar o terreno da igreja, outras pessoas precisam pagar o aluguel da igreja, outras pessoas precisam pagar ali a água, a luz, e ainda assim sobrar dinheiro para que venha fazer os projetos sociais, cuidar dos órfãos, das viúvas, fazer os projetos sociais. Então, as pessoas preferem, não todas, mas muitas pessoas têm se rebelado contra pastores, têm se rebelado contra o povo de Deus, têm caluniado, têm difamado o povo de Deus, sem ter conhecimento da palavra, sem saber que foi o próprio Deus que fez assim. Nós sabemos que existem falsos profetas, nós sabemos que existem pessoas que dão mau testemunho em todas as áreas, não só na igreja, mas em todas as áreas. Então nós não podemos generalizar e desobedecer a Deus e não trazer os tesouros à casa do Senhor. Então tem pessoas que estão aí difamando os pastores, generalizando, falando aí de homens de Deus, povo escolhido de Deus. Então nós temos que pensar o que está acontecendo. Não caia na armadilha do diabo. O diabo está usando esses amigos do Egito, esses amigos faraó, para fazer com que as pessoas venham se desviar dos caminhos do Senhor. Pessoas que têm amigo faraó que fica difamando os pastores, olhando os bens dos pastores, dizendo que os pastores estão ricos. Por quê? Porque para eles o pastor ele tem que estar passando fome, tem que estar mendigando, quando na verdade Deus diz assim, buscai primeiramente o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. E se Deus quer abençoar o pastor, Deus abençoa, porque Deus fez assim. Então muitas pessoas ficam olhando os bens dos pastores e não querem mais ajudar a obra, que é uma ordenança de Deus. Os pastores ele traz o espiritual, mas os mantimentos quem traz são todos aqueles que participa ali também sendo membro da igreja. Então muitas pessoas não sabem a palavra e ficam difamando, ficam fazendo calúnias sem saber, sem conhecer. E muitas pessoas estão deixando de congregar, simplesmente dando ouvido a esses amigos faraó, porque faraó é aquele que se levanta contra o povo de Deus. Pessoas que se levantam contra as leis de Deus e ordenanças de Deus é chamado de faraó.
Pessoas que ficam falando, deixa eu ver ali se o pastor está passando fome. Porque se o pastor estiver passando fome, eu vou e ajudo porque a igreja precisa. Deixa eu ver. Aí se olhar e dizer que o pastor não está passando fome, diz eu não vou ajudar porque o pastor tem dinheiro. Então pessoas que ficam olhando os bens dos pastores, mas não sabem que na palavra do Senhor, mesmo Salomão sendo rico, e mesmo assim, quando Salomão estava ali à frente do templo, pessoas foram doar ouro e prata, porque era uma ordem de Deus para o templo. Deus deu essa ordem para ver se as pessoas realmente têm misericórdia, para ver se as pessoas deixam de olhar para a aparência e olham tão somente para Deus, para ver se as pessoas começam a entender que realmente todos unidos fazem uma grande obra. Agora, pessoas avarentas que não querem fazer a obra, que não querem ajudar, todos prestarão conta com Deus, e principalmente aqueles que estão difamando homens e mulheres escolhidos por Deus, sem saber a palavra de Deus, sem saber o que é bíblico, o que não é. Pessoas que estão incomodadas, que nem fazem parte da igreja, incomodadas com a igreja. São perseguidores que têm se levantado contra o povo de Deus, contra a igreja, mas a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Essa é a promessa do Senhor. Então nós temos que saber que o pastor viver da obra é bíblico, o obreiro é digno do seu salário, foi Deus que fez assim. As pessoas trazer ofertas, trazer os tesouros à casa do Senhor é bíblico, foi Deus que fez assim. Então se a pessoa não concorda com isso, está discordando de Deus. Nós temos que estar ciente da palavra do Senhor. Quem vive na igreja vive de acordo com a Bíblia, com a palavra do Senhor. Então, se as pessoas dão mau testemunho, não ligue para o que as pessoas fazem, mas olhe tão somente para o Senhor, para o que Deus ordenou. Amém?